pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre livros. Assim, eu vou recomendar alguns livros que eu li e que eu gostei. Assim, eu gosto de livros de vários tipos. Eu gosto de aventura, gosto de livros policiais. E também gosto de livros que tenham causas sociais em suas histórias e livros de psicologia, e ultimamente estive me interessando por filosofia. Bom, então eu tô aqui com uma pilha e vamos começar primeiro pelos livros que você lê para se distrair. Não vou dizer literatura inútil, literatura útil. Eu vou dividir em literatura para se distrair e literatura cultural. Vamos primeiro para literatura como entretenimento. Esse aqui é um dos livros do Resident Evil, A Conspiração da Umbrella. Assim, pra galera mais nerd que gosta de games e coisas assim, esse livro foi inspirado no jogo Resident Evil. Assim, eu confesso, sou nerd assumida. Eu gosto de jogos, apesar de eu não ter nenhum videogame e não ter jogado quase nenhum. Mas assim, e eu ter morrido no primeiro zumbi no Resident Evil, pasme, eu morri pro primeiro zumbi. Eu sou muito ruim jogando Resident Evil, mas eu amo a história. E os filmes também. Eu amo zumbis, aquela coisa toda, teoria da conspiração. É uma Umbrella multinacional que era empresa de tudo que se podia imaginar, fazer experiências genéticas. Uma que deu errado, vazou do laboratório, transformando as pessoas em mortos-vivos. A pessoa ficava com uma febre, e morria. Aí depois ela ressuscitava e queria comer outras pessoas, no sentido literal da palavra, se tornava um zumbi. E se uma outra pessoa fosse mordida pelo zumbi, ela recebia o vírus, era contaminada pelo vírus e repetia o ciclo, virava zumbi também. Agora a coisa mais fuck do apocalipse zumbi. Se depois que todos os seres humanos virassem zumbis, o que aconteceria com a humanidade se só teriam zumbis? Eles praticariam canibalismo ou algo do tipo? Enfim, antes é lógico. Tem esse aqui que muita gente conhece, que é o Anjos e Demônios, da série do Dan Brown. Assim, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu entendo que a história do Anjos e Demônios é uma ficção. Pode ser realidade para alguns, mas dane-se. Se for realidade, se for ficção, não vai fazer diferença para mim. Eu sei de que a história é muito legal. É da série que tem um personagem chamado Robert Langdon. Que a série é Código da Vinci, Anjos e Demônios. Peraí, eu vou me lembrar o resto. Inferno, Fortaleza Digital e o Símbolo Perdido. Não necessariamente nessa ordem. Eu só sei que o Código da Vinci e o Anjos e Demônios vem primeiro. Assim, eu já li o Código da Vinci, eu gostei bastante, apesar de eu considerar uma parada muito viajada. Mas eu gosto de paradas viajadas. E eu já li o Inferno, que ele se inspirou no Inferno de Dante, que é muito bom. Que faz alusão à peste negra da Idade Média. É muito legal. Já esse Anjos e Demônios foi um livro que incomodou muita gente na época que ele foi lançado. Eu lembro na época do filme também que incomodou muita gente, por ele falar do que acontece dentro do Vaticano. Minha opinião sobre isso é: sinceramente, isso não vai me afetar em nada. Eu sou católica, mas eu não ligo pra isso que o pessoal acha ou deixa de achar. Assim, religião pra mim, cada um tem a sua. E se você se sente feliz com isso te faz uma pessoa melhor e você não prejudica ninguém, maravilha.
Agora você querer converter os outros ou desmoralizar outra religião, cara, não é por aí. Aí, voltando enfim ao assunto do vídeo. Esse aqui, muita gente também já deve conhecer, é o Caçador de Pipas, desse cara que eu não consigo falar o nome porque é impronunciável. Esse cara, o autor do Caçador de Pipas, ele é afegão. Por todos os livros dele, ele escreve sobre a realidade do Afeganistão. E o interessante do livro é que ele conta sob a óptica da cultura dele. E que muitas vezes nós ocidentais ficamos revoltados vendo muitas coisas. E realmente, é revoltante. Mas cada cultura é cada cultura. Assim como a gente acha horrível uma mulher no Oriente Médio andar de burca e não poder fazer nada nem dar um espirro sem a permissão do marido, ela deve me achar uma vadia. Ela deve pensar assim, caraca, cara, essa garota ela anda toda descoberta. Ela trabalha, ela estuda, ela é uma perdida. Ela deve pensar. Gente, eu não vou dizer que eu não fico revoltada, porque eu fico. Enfim, tem um outro livro que ele está aqui, também desse mesmo autor, que eu gostei bastante, gostei tanto quanto Caçador de Pipas. É esse aqui, Cidade do Sol, que estava na promoção nas lojas americanas e eu comprei. Eu comprei por ser do mesmo autor. E eu gostei muito, ele fala sobre a realidade das mulheres no Afeganistão. Assim, é uma história triste, mas ao contrário do Caçador de Pipas, ela tem um final feliz. Eu já tô dando o spoiler do livro. Caçador de Pipas não tem um final muito feliz. Assim, tem um final... não vou dizer um final ruim, mas não é um final feliz. Não é aquela coisa linda, maravilhosa das histórias normais, que o protagonista passa por tudo. Chove meteoro, chove canivete, abre perna no chão, sobe lava a porra toda. E fala, aí ele encontrou uma mulher, se casou e foram felizes para sempre. Não é esse tipo de história. Cara, se você procura esse tipo de história, ela não existe. Me desculpa. Tem esse livro aqui que ele é bem antigo também, que ele é da época que eu tava no fundamental e a gente leu como livro paradidático. É esse aqui do Pedro Bandeira, A Droga da Obediência. É um livro bem antigo. Essa série dos caras, ele escreve sobre... é um livro de ação policial. A Droga da Obediência é de uma droga que foi lançada por uma empresa farmacêutica que a pessoa ela lhe obedecia em tudo. A pessoa ingeria droga. Você podia dar qualquer ordem pra ela que ela ia te obedecer enquanto estivesse sob efeito da droga, mesmo que aquilo fosse contra a lei de conservação que todo ser humano tem. Então assim, fica sem comer, tá bom. A pessoa ficava sem comer literalmente até morrer. Aí, um grupo de adolescentes, os caras, chamavam de os caras, e eles decidiram investigar essa história e ver como é que ela funcionava. Enfim, eu não vou contar o resto da história, porque senão vocês vão me matar. Tem esse aqui que é a continuação. Eu não tenho todos os dois caras, eu só tenho esses dois, infelizmente, que eu gosto muito. Esse aqui é A Droga do Amor. Eu nem me lembro da história direito, porque faz muito tempo que eu li esses dois livros. Já li muitas vezes, mas faz muito tempo mesmo. E... assim, esse aqui é o meu favorito de todos. Um dos meus favoritos de todos. É o Auto da Compadecida do Ariano Suassuna. Assim, cara, eu gosto do Auto da Compadecida. Eu acho engraçado, legal. Eu acho a crítica que ele faz também muito legal. Aí... enfim, o Auto da Compadecida todo mundo já conhece. E eu já ensinei uma peça na escola, no meu 9º ano, que eu fui a mulher do padeiro. Foi vergonhoso esse papel, mas todo mundo gostou.
Todo mundo gostou, me aplaudiu de pé, todo mundo me elogiou no final, falou assim, pô, Daniela, você podia ir pra Rede Globo. Eu falei assim, só que não. Daquela risada, como se estivesse morrendo. Não, só que não. Foi vergonhoso demais. Esse aqui do Júlio Emílio Braz, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, também na minha época de fundamental, chamaram ele pra ir lá na escola. E ele foi que a gente estava lendo uma série de livros paradidáticos dele. Um dos que eu tenho é esse aqui. É o Memória de um País Distante. Assim, ele sempre escreve envolvendo uma causa social. E nem todas as histórias dele têm final feliz. Ele se inspira em fatos para escrever. Esse livro aqui, ele fala sobre os sem terra. Os sem terra nessa história, eles invadiram uma fábrica. Uma fábrica que foi desativada, chegou um grupo de sem tetos e invadiram. Aí, em paralelo, um grupo de imigrantes vem pro Brasil a trabalho. E um garoto alemão, que era filho de um cara que trabalhava numa multinacional, ele foi sequestrado por um desses meninos do grupo dos sem-tetos. E ele ficou de refém com eles. É assim, mas o garoto era tão inocente. Eu não sei se o garoto era tão inocente ou se ele desenvolveu o síndrome de Estocolmo. Que é... Síndrome de Estocolmo, eu não sei se é síndrome mesmo, é alguma coisa de Estocolmo, enfim. Que a pessoa se afeiçoou ao sequestrador. Foi o que aconteceu com esse garoto. Ele acabou meio que fazendo amizade com esse sequestrado, mesmo o garoto tá cagando e andando pra ele. E aí eles até jogaram futebol juntos, mas o garoto ficou assim, tipo, foda-se, já que ele tá aí, vamos botar ele pra jogar. Aí o garotinho todo feliz, o alemãozinho pro outro lado. Sendo que os dois não se entendiam. O garotinho, que cara legal, ele vai me ensinar a jogar futebol. Enfim, eu não vou contar o final da história. Tem um outro do Júlio Emílio Braz, que acho que foi o livro mais triste que eu já li toda a minha vida, que é Um Conto de Fim de Mundo. Fala sobre prostituição infantil. É de uma garotinha que a família dela era do sertão. O pai tinha 12 filhos, ela era uma das mais velhas. Mas ela era mais velha, ela tinha 12 anos. Aí chegou um cara, ela começa a história ela contando. Aí o pai mandou ela ir com aquele cara e ele contando dinheiro. Ele vendeu a filha. Aí ela passa por uma série de situações horríveis. Ela é transportada com outras meninas numa Kombi super precária, passa fome, maltratam ela é estuprada, enfim. É uma história horrível. E no final, não vou nem falar o final, mas a gente nem precisa ser burro pra saber como essa história termina. Acho que é a história mais triste que eu já li na minha vida. Isso me faz lembrar de quando eu fui a Fortaleza. Uma vez, quando eu tinha 13 anos, eu fui a Fortaleza. Meu gatinho ali. Fui pra Fortaleza. Uma cena que me chocou muito, eu vi garotas de 8 anos em ponto de prostituição, cara. Garota não tinha nem corpo, se bobear, nem fazia ideia do que era aquilo. E estavam com roupas ultra curtas, sutiã. E eu vi uma garota de uns 12 anos, na época eu tinha essa idade. Ela tava com uma roupa dessa, ela tava chorando, desesperada. Eu fiquei assim, meu Deus, cara. Foi uma cena assim que me chocou muito. Eu acho muito triste. Eu achei muito triste. De cortar o coração. Mas enfim, voltando ao assunto do vídeo. Esse livro aqui eu ganhei de Natal da minha irmã. Nise, Arqueóloga dos Mares. Nise, Arqueóloga dos Mares, ele fala a respeito da Nise da Silveira, que ela é uma psiquiatra famosa que fundou o Hospital Nise da Silveira, Hospital Municipal Nise da Silveira, no Engenho de Dentro, aqui no Rio de Janeiro, e uma série de instituições pelo Brasil. Assim, mas o que ela tem de mais? Ela é só mais um nome? Não, gente, ela não é só mais um nome.
Ela foi uma psiquiatra que ela inovou no tratamento dos pacientes. Na época dela, em 1900 e blau, o tratamento da psiquiatria era muito rudimentar. E era uma coisa até desumana. Porque usavam coisas como eletrochoque, choque insulínico. Choque insulínico imagina você tá surtado, uma pessoa injeta insulina no teu músculo. A insulina, como todo mundo sabe, é um hormônio que cuida do açúcar no sangue. Aí o açúcar da pessoa caía. Ela entrava em hipoglicemia, em convulsão. Eram tratamentos. Na época era tido como coisa de última geração. Tanto que o cara que inventou eletroconvulsioterapia, que era usada indiscriminadamente, ganhou. Não, perdão, foi o cara que inventou a lobotomia, que extraíam partes do cérebro dos pacientes, eles ficavam apáticos. Esse cara ganhou o prêmio Nobel. Puta que pariu. Desculpa vocabulário, mas só isso que eu tenho pra dizer a respeito desse indivíduo. A Anísia da Silveira, ela era contra esses tratamentos. Ela conheceu o Jung, que era um discípulo de Freud. Ela seguia a linha da psicanálise, não a linha freudiana, mas a linha junguiana. O correto é Jung, não Jung. Eu falo Jung, portuguesando. Ela sempre procurava dar atenção aos pacientes, uma assistência humanizada. E ela desenvolveu a terapia ocupacional. Ela, através das pinturas, das esculturas, dos que os pacientes escreviam, ela procurava extrair dali e entender o inconsciente deles. Assim, Anísia, Arqueóloga dos Mares, o livro se refere à Arqueóloga dos Mares do Inconsciente. Assim, é um livro muito legal. Assim, como eu não sou nem um pouco apaixonada pela psiquiatria, eu me apaixonei por esse livro. Anísia Silveira, pra mim, ela foi um mito vivo. Eu acho que se ela tivesse viva, ela ia pra aquela página do Facebook. Os mitos nunca morrem, só descansam para depois mitarem novamente. Que ela é um mito. Aqui. E os próximos livros que eu vou mostrar, eles são de psicologia. Eu também curto ler livros de psicologia, não somente pelo fato de eu querer ser psiquiatra, porque eu me interesso também por esses assuntos. Isso aqui é da coleção... É uma coleção da editora Abril, de 1900 e blau. Isso aqui é uma coletânea das obras do Freud. Assim, gente... Eu, uma vez, quando eu tava de férias, eu não tinha o que fazer da minha vida. Eu devia ter uns 15, 16 anos. Atualmente estou com 19. Eu não tinha o que fazer da minha vida. Aí eu achei esse livro e falei assim... Eu ouvia tanto falar de Freud, as pessoas falando... só Freud explica, só Freud explica, só Freud explica. Aí eu, quem é Freud? Quem é esse indivíduo? Aí eu falei assim, vou pesquisar. Vou ler algum livro dele. Aí, esse aqui tem 3 livros dele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 5 lições da psicanálise. Na verdade, são 5. Eu só li 2. 5 lições da psicanálise. A história do movimento psicanalítico. O futuro de uma ilusão. O mal-estar na civilização. E esboços de psicanálise. Eu li os 5 lições da psicanálise. Assim, eu gostei bastante. Apesar de eu não concordar com a linha do Freud, eu gostei bastante, achei bem interessante. Assim, eu não concordo com o Freud no quesito de tudo ser culpa dos pais ou de origem sexual. Eu discordo, eu acho que vai muito além disso. E o futuro é uma ilusão, que eu sinceramente eu tive vontade de tacar fogo. Cara, futuro é uma ilusão. Assim, Freud era ateu. Assim, nada contra a quem é ateu, pelo amor de Deus. Mas assim, cara,
pessoalmente, eu achei o livro tão ruim que eu tive vontade de tacar fogo. Só não taquei fogo porque esse livro é da minha mãe. Eu não tenho muitos livros, assim, em vivo, porque eu tive que doar todos, porque teve uma época da minha vida que eu tinha crises de rinite sinusite muito fortes. Aí o médico mandou eu tirar pelúcia, tirar livros, um monte de coisa. Os poucos livros que eu tenho em vivo eu guardo no armário e a maioria eu tenho em PDF no meu tablet. Com a graça de Deus, inventaram uma coisa chamada tablet e os preços deles ficaram mais acessíveis. E PDF, você vai no Google, digita lá o livro que você quer, aparece lá e eu baixo. Ah, que coisa linda! Tá. Agora eu vou mostrar alguns do Augusto Curry, que é um autor que muitos taxam ele como autoajuda. E assim, todas as lojas, os livros dele estão como autoajuda. E eu fico revoltada com isso, porque não é autoajuda os livros dele. Augusto Curry, ele é psicólogo, psiquiatra e teólogo. Ele é mais da linha psiquiatria versus religião. Ele relaciona a psiquiatria com a religião, com as palavras de Jesus, com os ensinamentos da Bíblia. E ele também tem a teoria da inteligência multifocal, que diz que tudo que a gente vê, tudo que está ao nosso redor, a gente absorve e fica fixado no nosso inconsciente. Aí abrem janelas. As janelas light que associam essas coisas a experiências boas, agradáveis, prazerosas. E as janelas killer, que associam a traumas, experiências repugnantes, detestáveis. E essas janelas killer, elas podem gerar ansiedade, traumas, depressão e situações que nos prejudiquem no nosso dia a dia. Em que assim, a terapia, ela não elimina as janelas killer, porque uma vez que elas estão lá, elas não podem mais ser eliminadas. Mas elas reeditam e associam elas às janelas light, fazendo com que experiências traumatizantes se transformem em algo assim. Não vou dizer saudável porque tá de sacanagem, né? Mas associam a lições. Coisas ruins que acontecem com a gente, elas podem ser ruins pra caramba, chatas, mas a gente sempre aprende com elas. É esse o princípio. Esse livro que eu ganhei de Natal da minha mãe se chama Os Segredos do Pai Nosso. Ele explica, sob o ponto de vista da psicologia e da filosofia, o significado da oração do Pai Nosso. Ele divide em duas partes, que é os segredos do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa primeira parte ele explica nesse livro. A segunda parte, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ele colocou em outro livro, A Sabedoria Nossa de Cada Dia, que eu encomendei e ele deve estar chegando em breve. Esse aqui do Augusto Curry, que é a Análise da Inteligência de Cristo, é uma coleção. É muito bom, porque ele explica psicologicamente os comportamentos de Jesus. E assim, pelo fato de eu ser religiosa, foi um tipo de literatura que me atraiu muito. Aqui. Esse aqui é um dos primeiros, acho que é o segundo, que eu não tenho todos ainda. O Mestre da Vida. Fala sobre as parábolas de Jesus e do comportamento de Jesus quando ele está vindo para o Calvário. Em todos esses livros, ele explica sobre a teoria da inteligência multifocal. Ele sempre está explicando sobre essa teoria. Ele sempre está explicando sobre o nosso comportamento, a maneira que os pais educam os filhos, coisas assim. Esse aqui é o segundo, que eu ainda nem li. É o Mestre da Sensibilidade. Esse eu não li, tanto que ele tá até lacrado ainda. Eu tô um pouco sem tempo pra ler. E tem esse aqui que também tá lacrado,
que é o Mestre do Amor, da mesma série. Eu só falta agora o 1 e o 5. E esse aqui também. Esse aqui é bem antigo, é do Mark Bakker. Ele é da mesma linha do Augusto Curry, ele sempre relaciona a psiquiatria, psicologia e a religião. Foi o primeiro livro que eu, entre aspas, me iniciei nessa linha. É uma linha que, sinceramente, eu gosto muito. Eu tô em dúvida no futuro próximo, quando eu for psiquiatra, se é uma área de pesquisa minha. Eu tenho dúvida entre duas áreas de pesquisa: psicose e psiquiatria versus religião. São os dois campos assim que eu sou apaixonada. Uma vez eu fui fazer um trabalho de psicose, como um TCC, trabalho de conclusão de curso. Eu mergulhei em fundo, eu pesquisei no tratado de psiquiatria, tratado médico de psiquiatria. Eu li inclusive um livro muito foda que eu não acho em lugar nenhum, infelizmente. Ele era da antiga Gama Filho, é uma pena que faliu porque eu gostava tanto daquela faculdade. E se chama Memórias de uma Esquizofrênica. Aquele livro era sinistro. Parecia um verdadeiro filme de terror. Na verdade, era até pior que um filme de terror. Que era uma mulher de uns 50 e poucos anos contando a história dela, em 1930. Ela até começou com a esquizofrenia aos 7 anos de idade. Porra. Cara, eu já acho triste uma pessoa ter isso, ter um transtorno psiquiátrico já adulto. Se já na fase adulta eu considero esses transtornos o pior de todos, porque ele afeta a sua interação com o ambiente, com suas pessoas ao seu redor, imagina uma criança. Eu não consegui ler o livro todo, infelizmente, mas é muito bom e é uma pena que eu não acho em lugar nenhum. Enfim, esse aqui muita gente conhece, ele é bem famoso, sempre tá na prateleira das lojas americanas. Jesus, o maior psicólogo que já existe. É muito bom. E tem um outro que é desse mesmo autor, que se chama Como Deus Curador, que explica a partir do Antigo Testamento. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado das sugestões de livros que eu trouxe. E na próxima vez que eu fizer um vídeo sobre livros, eu vou mostrar alguns livros que eu tenho em PDF no tablet. Tá bom então, gente? Então, até a próxima.